Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E para o desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. Eu estou chegando com o nosso projeto pedagógico que tem a função de turbinar os seus estudos. Hoje a gente começa com a nossa primeira aula de História de Mato Grosso, onde iremos tratar sobre os bandeirantes, escravidão indígena e exploração de ouro. O objetivo desta aula é discutirmos a importância das bandeiras percorrendo o território que deu origem ao atual estado de Mato Grosso, bem como compreender também as principais consequências da presença dos bandeirantes nestas terras. Portanto, entenderemos o que foram as bandeiras, qual o papel histórico desempenhado pelos bandeirantes e também iremos conhecer as principais consequências da ação desenvolvida pelos bandeirantes em terras mato-grossenses. De antemão, já devemos compreender que as bandeiras eram expedições de caráter particular que vinham da capitania de São Vicente Doravante, denominada capitania de São Paulo, e adentravam aos sertões brasileiros em busca de variadas riquezas. Haviam vários tipos de bandeiras: bandeiras de sertanismo de contrato, bandeiras de apresamento indígena, e também havia as bandeiras que se dedicavam à mineração de ouro e pedras preciosas. Então, vamos nessa. Vamos começar então falando sobre as expedições bandeirantes. Como eu falei para vocês, as bandeiras eram basicamente expedições de cunho particular que adentravam os sertões. Eles, portanto, eram sertanistas, atuavam nos sertões brasileiros. As bandeiras surgiram basicamente como uma alternativa econômica para a capitania de São Vicente. Você está lembrado que no início da aula eu falei que elas partiam da capitania de São Vicente, que posteriormente passou a ser denominada capitania de São Paulo. Entendeu? A capitania de São Vicente enfrentou problemas econômicos ao longo do século XVII. Que problemas econômicos eram esses? O isolamento, porque naquele contexto histórico, a economia brasileira estava centrada na região Nordeste, onde tínhamos a extração, ou melhor, a produção de cana-de-açúcar. Sendo assim, a capitania de São Vicente enfrentou alguns percalços econômicos, e é aí que surgem atividades complementares para tentar superar essa estagnação econômica do Planalto Vicentino. Entre essas atividades complementares surgidas ali no século XVI, XVII, estão a lavoura de subsistência e também as expedições bandeirantes. São vários tipos de bandeiras que surgiram a partir do século XVI. O século que tem o auge das expedições bandeirantes no Brasil é o século XVII. Vamos aos tipos de bandeira. Tínhamos bandeira de apresamento, aquelas que se dedicavam a capturar os povos indígenas para escravizá-los. Perceba, a capitania de São Vicente enfrentava problemas econômicos. Não conseguia importar a mão de obra escravizada de origem africana, devido ao preço do escravizado africano ser mais elevado, ser mais caro. Sendo assim, eles começam a escravizar povos indígenas. Surge a bandeira de apresamento, que dedicava-se a essa função. Temos também as bandeiras de sertanismo de contrato, que eram aquelas que se dedicavam basicamente a atacar comunidades de escravizados fugitivos, os quilombos.
Então os bandeirantes muitas vezes eram contratados por senhores de engenho, proprietários de terra ou mesmo por autoridades metropolitanas com o objetivo de combater nações indígenas hostis ao avanço da colonização ou até mesmo, pessoal, esses bandeirantes também eram recrutados para destruir os quilombos. Você sabe muito bem que o quilombo foi o principal reduto de resistência escravizada aqui no Brasil. Eles proliferaram-se por todo o território da América Portuguesa e também durante a fase do Império no Brasil. Então, nesse contexto, dos séculos 17 e 18, os bandeirantes também atuaram no combate a nações indígenas e também aos quilombolas. Outro tipo de bandeira muito importante que se desenvolveu ali nos séculos 17 e principalmente no início do século 18 foram as bandeiras de prospecção, aquelas que se dedicavam à busca de metais preciosos, as bandeiras de mineração. Podemos ainda mencionar um quarto tipo de bandeira, esta já uma expedição de caráter comercial que tinha o objetivo de promover o intercâmbio entre as regiões mineradoras e outras áreas da colônia brasileira. Essas expedições que se valiam principalmente, especialmente dos caminhos fluviais, através dos rios, através da vasta hidrografia aqui da área central do Brasil, essas expedições ficaram conhecidas como monções. A gente vai falar sobre elas ao longo de nossas aulas. Perfeito? Então, basicamente, nós temos vários tipos de bandeira. Bandeira de prospecção, bandeira de sertanismo de contrato, bandeira de apresamento e podemos mencionar ainda um quarto tipo de bandeira chamado de monções. Os bandeirantes foram importantes na conquista do território mato-grossense. Os bandeirantes vêm para cá no final do século XVII e no começo do século XVIII ocorre a descoberta das primeiras jazidas auríferas neste território. Vamos começar falando sobre o bandeirante Manuel de Campos Bicudo, aqui representado no desenho de Belmonte. Manuel de Campos Bicudo foi o primeiro bandeirante em terras mato-grossenses. Chegou no último quartel do século XVII e nestas terras, acompanhado de Bartolomeu Bueno da Silva. Estava à procura da lendária Serra dos Martírios, que evidentemente nunca foi encontrada, e acabou fundando, junto às margens do rio Cuiabá, o arraial de São Gonçalo Velho, atual comunidade de São Gonçalo Beira Rio. Posteriormente, Antônio Pires de Campos, filho de Manuel de Campos Bicudo, também aqui representado no desenho de Belmonte, veio para essas terras, chegou e explorou as áreas localizadas junto ao rio Cochipó-Mirim, com uma bandeira de apresamento, veio para esta região com o objetivo de capturar os índios Cochiponé no ano de 1718, travando guerra com esta nação, com esta sociedade indígena. Posteriormente foi a vez de Pascoal Moreira Cabral, certamente o bandeirante mais famoso aqui nestas terras mato-grossenses, porque este foi o fundador de Cuiabá. Então, Pascoal Moreira Cabral vem para estas terras em 1719 com o objetivo de capturar os índios Cochiponé. Você se recorda que eu falei agora há pouco que o Antônio Pires de Campos esteve por estas terras em 1718. É este bandeirante que vai passar as dicas
que vai passar a notícia da existência em grande quantidade de indígenas junto às margens do rio Cochipó-Mirim. No ano seguinte, é a vez da bandeira do sorocabano Pascoal Moreira Cabral Leme chegar a este território e vai travar guerra com o gentil Cochiponé, travar guerra com os povos indígenas aqui junto ao rio Cochipó. E de forma acidental, os indivíduos componentes da bandeira de Pascoal Moreira Cabral acabam descobrindo ouro em abril de 1719, fato que muda completamente os objetivos da bandeira, que a princípio eram capturar indígenas para posteriormente escravizá-los. Com a descoberta de ouro, muda completamente a estrutura, o objetivo, a finalidade dessa bandeira aqui em terras mato-grossenses, aqui em terras cuiabanas. São descobertas as primeiras lavras em solo mato-grossense, as lavras do Cochipó-Mirim, que deram origem, por sua vez, ao Arraial da Forquilha, localizado na confluência dos rios Cochipó e Mutuca, fundado pelo Pascoal Moreira Cabral. Alguns anos mais tarde, foi descoberta a segunda jazida aurífera em terras cuiabanas, esta ainda mais expressiva do que a primeira. Eu estou me referindo, evidentemente, às lavras do Sutil, descobertas no ano de 1722 por elementos pertencentes à bandeira do também sorocabano Miguel Sutil. Que junto às margens do córrego da Prainha, afluente do rio Cuiabá, a região central da capital mato-grossense, onde atualmente se encontra a Avenida Tenente Coronel Duarte, encontrou ouro. Foram descobertas as famosas Minas do Sutil, ou Lavras do Sutil, no córrego da Prainha. Fato este que promoveu um grande deslocamento populacional. A população que estava fixada lá no Arraial da Forquilha, lembra do Arraial da Forquilha, fundado em 1719 pelo Pascoal Moreira Cabral? Pois é, a população que estava lá no Arraial da Forquilha se transferiu para o Arraial do Bom Jesus, que surgiu junto ao córrego da Prainha. Além disso, a notícia da descoberta deste importante veio aurífero fez com que ocorresse um grande afluxo populacional para esta região. Aventureiros de várias partes da colônia acabam vindo para Cuiabá quando se espalha a notícia do achamento desta importante jazida aurífera. Muitos historiadores consideram que esta é a verdadeira origem histórica de Cuiabá. Mas atenção, a fundação de Cuiabá é 8 de abril de 1719, justamente na ata de fundação do Arraial da Forquilha, lá na confluência dos rios Cochipó e Mutuca. Você está lembrado, a gente falou aqui anteriormente. Mas, por outro lado, muitos historiadores consideram que na área central da atual cidade de Cuiabá, onde foi encontrado uma grande jazida aurífera, as Minas do Sutil, elas seriam consideradas a origem histórica da cidade de Cuiabá. Portanto, pessoal, a descoberta de ouro nesse território provocou uma série de transformações muito importantes. Veja, as bandeiras, que eram expedições particulares, que vinham de São Paulo, que vinham buscando riquezas,
a princípio, não conheciam efetivamente a existência de ouro nessas terras. A princípio, o objetivo principal das bandeiras era capturar povos indígenas, para escravizá-los, para vendê-los como escravos. Porém, a descoberta de ouro muda completamente o interesse e a visão, tanto dos aventureiros, tanto dos bandeirantes, quanto das autoridades metropolitanas em relação a este território. Lembrando que este território, de acordo com o que estabelecia o Tratado de Tordesilhas, não pertencia à coroa portuguesa. Pertencia à coroa espanhola, que nunca o colonizou. A descoberta de ouro nestas terras, feita pelos bandeirantes, vai aumentar o interesse metropolitano por elas e vai fazer com que gradativamente sejam ocupadas pela colonização estas terras, que vão ser asseguradas à coroa portuguesa posteriormente. Lá no ano de 1750, essas terras são consideradas oficialmente pertencentes à coroa portuguesa pelo Tratado de Madrid, que nós falaremos em aulas posteriores. Vamos então elencar agora algumas das principais consequências das bandeiras. Primeira consequência importante, pessoal, foi a descoberta do ouro. As bandeiras deram início ao ciclo minerador nesta terra. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, é uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa mato-grossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos aí um rol de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10 e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática 10 de R$30 aqui. Então esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.